Mudou tudo, galera, na Série B. Olha, essa reta final da B-Zona tá emocionante, galera. O Goiás em casa desperdiçou uma grande chance, perdeu pro Atlético Paranaense. O Furacão chegou, o Furacão tem tradição. O Atlético venceu o Oeste por 3-1 e tá no G4. O Criciúma, com um homem a menos, conseguiu empatar com a Ferroviária e, ó, tá na briga. E o Curitiba, hein? Em casa com o CRB, deixou a oportunidade de selar já o acesso. O Coxa empatou com a equipe do CRB. Tem o restante da rodada nesse domingo. A gente vai trazer tudo para você atualizado, porque a briga realmente tá séria, tá intensa. A gente não sabe nesse momento quais são os clubes que vão subir, galera, porque tá difícil. Claro, o Coxa realmente tá com a faca e o queijo para subir para a Série A. O Atlético tem 2 jogos em casa dos 3 que restam, o Furacão. E o Criciúma também tem 2 jogos em casa dos 3 que restam. Aliás, eu vou passar informações completas para vocês aqui sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos até agora na rodada, os jogos esse domingo, tudo sobre a B-Zona agora aqui no vídeo. Fica até o final, hein? Pois é, o Novo Horizontino, que sempre tá batendo na trave, nesse momento tá na 7ª posição. Mas olha, ele tem 55 pontos. Se vencer, dependendo de combinações de resultados, o Novo Horizontino pode assumir a vice-liderança. E o Novo Horizontino joga contra o América fora de casa. Meu amigo, que Série B é essa, hein? Sinceramente, a gente faz uma previsão aqui. Na outra rodada muda tudo. E claro, né, a gente tem a obrigação de, como jornalista esportivo, passar as informações para vocês, tanto no aspecto estatístico também como no aspecto do futebol em si. Então, o futebolístico e o estatístico, né? Então a gente traz tudo para vocês aqui no vídeo. Pois é, eu acho que o Goiás deu uma pisada na bola, meu amigo. Realmente, situação difícil do Goiás, que ainda tem 3 jogos, está com 55 pontos, mas tem 2 jogos fora de casa, galera. E, bom, a gente vai passar também detalhes aqui, porque a torcida do Goiás, né, ficou realmente frustrada, né? Era um jogo por um adversário direto contra o Atlético Paranaense e acabou perdendo por 3-1. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha um saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue pra se divertir, hein? Só se divertir, tá, galera? Deixa eu passar aqui os resultados da 35ª rodada. Galera, que é isso, hein? Que futebol é esse, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Ainda tem jogo acontecendo, inclusive, nesse exato momento. E na rodada, no complemento desse domingo. Então vamos lá para os resultados. A gente começa aí com o Curitiba, né? Que deixou escapar aí, praticamente selar a classificação. O Curitiba empatou com o CRB em 0-0. O Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1. O Paysandu está rebaixado matematicamente. Ô, Papão, Papão. Pois é, matematicamente o Paysandu já caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, o time do Papão. E se existe essa contradição, né? O Papão tá caindo para a Série C, o Remo tá perto de subir para a Série A, hein? Para a elite do futebol brasileiro. Bom, vamos ver os resultados aqui. Só confirmando, Atlético 2, Paysandu 1. Aí a gente teve Ferroviária 0, Criciúma 0, eu vi esse jogo, meu amigo, o time do Criciúma com um jogador a menos, segurando, tentando. Bom, aí a gente teve aí, eu falei 3-1, foi? Se eu falei 3-1, desculpa, o jogo do Goiás contra a equipe do Atlético Paranaense foi 1-0, hein, galera? 1-0 para o time do Atlético Paranaense, tá aí. Atlético Paranaense 1, Goiás 0, tá? Eu falei 3-1. Será que eu falei, cara? Me perdoe. Se eu falei, me desculpe, tá? Aqui é assim, não tem isso não, tá? Então, Atlético Paranaense 1, Goiás 0, tá?
E a gente tá com esse jogo aqui nesse momento, tá? O Avaí tá vencendo o Atlético por 1-0, jogo lá na Ressacada. Aí nesse domingo a gente tem Amazonas e Cuiabá, você tá vendo aí, ó, Amazonas e Cuiabá. Esse jogo acontece às 16 horas, tá? No Carlos Zemit, né? O estádio lá. Aí a gente tem também Remo e Chapecoense. Que jogo! Esse jogo é muito grande, cara. Esse jogo é de um tamanho imenso, tá? O jogo é às 18h30 no Baianão, tá? 18h30 no Baianão, você tá vendo aí. Remo e Chape. Quem ganhar praticamente vai dar um passo gigante para precisar só de um resultado mais para se garantir na série A, subir para a Série A. Bom, a gente tem Remo e Chape, Operário e Vila Nova, tá? Esse jogo Operário e Vila Nova. A gente tem América e Novo Horizontino. Esse jogo também para o Novo Horizontino é impressionante. O Novo Horizontino pode sair da 7ª posição para a vice-liderança. Meu amigo, o que é isso, hein? Pois é, isso mesmo que você tá ouvindo, né? Então, ó, jogo grande também, América, lá no Independência, América e Novo Horizontino. Esse jogo só na segunda-feira, hein? Esse jogo só na segunda-feira. Às 19 horas, né? 19 horas se iniciou. E na segunda-feira também tem Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. Tô aqui com alguma coisa na minha cabeça aqui falando, Roberto, você falou o jogo 3-1, o jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense. Me perdoe se eu falei, tá, cara? É que eu tava acompanhando também o jogo do Vitória, tá? O Vitória tomou de 3-1 do Cruzeiro, tá? Mas o jogo foi 1-0, já mostrei aqui pra vocês, tá bom? Agora vamos ver a classificação aqui, galera, porque eu acho que essa altura do campeonato, cara, o Curitiba ainda, mesmo com esse empate com o CRB, o Curitiba ainda, ó, tá precisando de 2, 3 pontos aí pra garantir o acesso, né? Então vamos lá, Curitiba 61 pontos, com 35 jogos, tem mais 3 jogos, 17 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, marcou 35 gols, sofreu 21, saldo 14, 58% de aproveitamento. A Chape tá mesma pontuação da equipe do Remo, tá? Só que a Chape leva vantagem porque tem 17 vitórias, o Remo só tem 15. Então, ó, Chape 57 pontos, 34 jogos, 17 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, marcou 49 gols, sofreu 32, saldo 17, 55% de aproveitamento. O Remo 57 pontos, 34 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, marcou 45 gols, sofreu 33, saldo 12, 55% de aproveitamento. Então esse jogo pode mudar a história aí, tá? O Remo vencendo vai a 60 pontos, assume a vice-liderança. A Chape empatando continua na vice-liderança, mesmo com o Novo Horizontino chegando a 58. A Chape continua, aliás, a Chape continua na vice-liderança porque o Novo Horizontino só chega a 15 vitórias, tá? Então, o empate para o Chape ainda continua na vice-liderança. Mas se vencer, dá um passo gigante também para em casa garantir classificação. O Remo, 57 pontos, como eu falei, tá? 15 vitórias. O Atlético Paranaense, o Furacão chegou e tem tradição e tem camisa pesada, galera. Camisa que enverga varal. Quarto colocado, o time do Atlético Paranaense, 56 pontos, 35 jogos, 16 vitórias, tem uma mais que o Remo, hein? 8 empates e 11 derrotas, marcou 48 gols, sofreu 42, saldo 6, 53% de aproveitamento. O Criciúma, quinto colocado, 55 pontos, 35 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, marcou 44 gols, sofreu 32, saldo 12, 52% de aproveitamento. O Goiás, para mim, deu uma desandada gigante. Para mim, o Goiás, meu amigo, em casa, contra o Atlético Paranaense, perdeu esse jogo, ó. Ficou com 55 pontos, tá? Sexta colocação, tá na briga ainda, claro, tá na briga. Mas 55 pontos, 35 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, marcou 39 gols, sofreu 34, saldo 5, 52% de aproveitamento. Para mim, até aqui, tá? O Novo Horizontino também briga, tá? Sétimo lugar o Novo Horizontino, 55 pontos, ainda tem um jogo para o complemento da rodada. Tem 34 jogos, 14 vitórias, 13 empates, 7 derrotas, marcou 37 gols, sofreu 28, saldo 9, 53% de aproveitamento. Bom, eu acho que a briga é só até o Novo Horizontino. Agora vamos ver os próximos jogos aqui, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos. Vamos
dar uma olhada aqui nos jogos do Curitiba. São 3 jogos que o Curitiba tem, tá? O Curitiba vai jogar nessa rodada fora de casa contra o Paysandu, tá? O Curitiba joga fora de casa contra o Paysandu. Deixa eu olhar para esse outro telão aqui, tá aqui, ó. Tá na ponta, tá? Curitiba e Paysandu no próximo domingo, tá? Vamos ver o próximo jogo do Curitiba aqui, pra gente dar uma olhadinha. A gente tá aqui no GE, tá, galera? Então vamos dar uma olhadinha aqui no próximo jogo do Curitiba. É contra o Atlético em casa, tá? Esse jogo pode ser o jogo da classificação, claro, se o time do Curitiba não passar pelo Paysandu, né? Então, 2 jogos para mim, Curitiba subiu, tá? E o último jogo do Coxa é contra o Amazonas fora de casa, tá ali, o jogo contra o Amazonas fora de casa. Então, para mim o Coxa já subiu, tá, galera? É o que eu penso aqui, o Coxa para mim já subiu, mesmo com esse empate em casa com a equipe do do CRB. Agora vamos ver os jogos da Chape, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos da Chapecoense. Chapecoense joga contra o Remo nessa rodada. Tá? E depois a Chapecoense joga. Cadê? Chape joga contra o América em casa. Tá ali, ó. Contra o América em casa. Próxima rodada. Chape joga contra o América em casa. Mesmo se vier a perder esse jogo, a Chape tem uma grande chance, tá? Depois a Chape joga fora de casa contra o Volta Redonda. São 2 jogos fora de casa, tá? Da Chape. E o último jogo da Chape em casa, tá? Contra o Atlético Goianiense, tá? Então, a Chape, pra mim, também tá no caminho certo aí. Acredito que vai se classificar a Chape, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos do Remo, que joga em casa essa partida. Contra a equipe da Chapecoense. Depois o Remo joga. Esse jogo aqui é muito grande, cara. Novo Horizontino e Remo. Depois o Remo sai para jogar contra o Novo Horizontino, tá? Por isso que o Remo precisa vencer. Se o Remo não vencer a Chape, vai ser muito difícil, porque acho que o Novo Horizontino ganha o seu jogo agora e vai brigar aqui por cima, tá? Vai brigar aqui por cima. Vamos ver o próximo jogo do Remo. É contra o Avaí fora de casa. Quer dizer, o Remo vai ter esse jogo em casa, 2 fora de casa e o último jogo é em casa, quer ver? Cadê o jogo do Remo? É em casa contra o Goiás, cara. Não tá fácil. O Remo só pega pauleira. 3 jogos difíceis demais pro time do Remo. Mas ainda tem condição. Vamos ver agora os jogos do Atlético Paranaense. O Atlético tem... cadê os jogos do Atlético? Deixa eu mostrar aqui os jogos do Atlético Paranaense. O Atlético é o 4º colocado. E o Atlético joga próxima rodada contra o Atlético Paranaense. Sim, em casa contra o Volta Redonda. Passou aqui, ó. No sábado contra o Volta Redonda. Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês. Não consegui mostrar, então vou mostrar agora. Vamos lá. Ó, joga em casa contra o Volta Redonda, próxima rodada. Depois, obviamente, né? Aí os próximos jogos do Remo. Aliás, desculpa, do Atlético Paranaense. O Atlético joga contra a Ferroviária fora de casa, tá? Contra a Ferroviária fora de casa. E o último jogo do Atlético Paranaense é em casa contra o América. Quer dizer, muito, muito perto também, cara. O Criciúma, vamos dar uma olhada no Criciúma e o Novo Horizontino só. Porque o Goiás, pra mim, não sei. O Goiás empinou. Pô, vamos ver o Criciúma aqui, os próximos jogos do Criciúma. Pra gente dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Criciúma joga. Criciúma tem facilidade. Vai jogar em casa agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Criciúma aqui é o 5º colocado. Depois o Criciúma joga fora contra o Cuiabá, tá? Tá vendo ali lá embaixo, Cuiabá. E o último jogo do Criciúma... não, desculpa. Esse jogo é contra o Cuiabá. O anterior é contra o Botafogo. E antes o Criciúma joga contra o Atlético Goianiense. Então são 2 jogos em casa do Criciúma. Atlético Goianiense, tá? Botafogo em casa na sequência. 2 jogos em casa do Criciúma. E o último jogo fora contra a equipe do Cuiabá. Bom, vamos ver o Novo Horizontino aqui. Ó, o Goiás joga contra o Remo na última rodada, né? O Goiás joga na última rodada contra o Remo, joga contra o Novo Horizontino também, quer dizer, o Goiás tem muita pauleira. E o Goiás joga contra o Cuiabá na próxima rodada. Agora vamos ver o Novo Horizontino. Essa rodada do Novo Horizontino joga
em casa, né? Desculpa, fora contra o América, tá? Contra o América, o América Mineiro, na segunda-feira. Depois joga contra o Remo, em casa, tá? E joga contra o Goiás. Cara, o caminho no Novo Horizontino também não é fácil, não. Enfim, galera, a gente chega no momento do campeonato que vai ter muita emoção ainda, não tem nada decidido. Eu só acho que o Curitiba tem um passo muito importante, são 4 pontos de vantagem hoje para o segundo colocado e são 5 pontos para aliás, desculpa, 6 pontos para o quinto colocado. No momento, 4 pontos para o vice-líder, que é a Chapecoense, e exatamente 6 pontos, 2 rodadas para o Criciúma, que é o quinto colocado. Então, por isso que eu tô achando que o Curitiba, não é possível que o Curitiba vai perder os 3 jogos, cara. Aí é difícil, né? E são jogos fáceis, teoricamente fáceis. Então, vamos aguardar aqui. Ó, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui, dá moral pra gente, fala pra todo mundo do nosso canal. De antemão agradeço, obrigado. Fica na paz de Deus, valeu, tchau.